Você sabe quantos funcionários tem a maior indústria têxtil de Santa Catarina? Quase 3.000. E o maior frigorífico do estado? Cerca de 6.000 colaboradores. Santa Catarina tem grandes indústrias que geram milhares de empregos, movimentam bilhões de reais e atingem mercados fora do país. Mas não é só de gigantes que é feita a indústria catarinense. Pequenas fábricas espalhadas pelo estado trabalham como gente grande. Na reportagem especial deste sábado, vamos conhecer a força dos pequenos e mostrar que tamanho não é documento para quem resolveu empreender na indústria. O Parque Fabril de Santa Catarina é o quarto maior do país. São 52.000 indústrias no estado. Nesse mapa, os pequenos são a maioria. Segundo a Fiesc, 50.905 fábricas são de micro ou pequeno porte. Isso representa 97% do setor. São negócios de origem familiar, como a indústria da família de Ayrton Lambi. Foi fundada em agosto de 1992. Começou com empresa familiar e hoje continua sendo, né? Mas começou com as tuas irmãs? Elas, né? Com meu pai, que o pai deu apoio para elas, né? Que no início ele incentivou elas, foi comprar as máquinas de costura, enfim, para elas começarem em casa. Começaram a produzir, sabiam produzir, mas não sabiam formar os preços de venda, né? E abrir pontos de venda, daí que eu entrei na história, né? Há 30 anos, lá no começo, a empresa produzia fardamentos esportivos e os clientes eram as equipes de futebol amador da cidade. Sim, aqui do interior, aqui, né? Primeiro era a nossa equipe, que hoje fazia parte, jogava bola, né? E depois a gente começou a abrir aí, oferecendo aí para as comunidades do interior e da região aqui, né? A fábrica comprou novos equipamentos, treinou e ampliou o time. Só para ficar na linguagem do futebol, a indústria subiu de divisão e agora está na Série A. A primeira grande conquista da empresa, que foi em 2014, foi a homologação pela ASICS, né, para a gente fornecer para a Confederação Brasileira de Voleibol e também o vôlei de praia. Além disso, hoje a gente tem uma parceria aí com umas empresas aí do Nordeste, que daí eles fabricam as camisas lá e a gente entra com a linha de inverno. Nós fabricamos toda a linha de inverno para clubes aí, por exemplo, para o Fortaleza, para o Ceará, para o Sampaio Correia, o Curitiba, mas são uns 8, 10 equipes aí da Série A e Série B, né, que a gente fornece esse material. Do futebol amador de São Miguel do Oeste para o Brasil e para o mundo. Não é só uma expressão. Como a Confederação Brasileira de Voleibol, a gente se tornou conhecido, daí a Confederação Internacional nos procurou. E a gente acabou fazendo 2 vendas para eles. Uma foi para o México e a outra, eu não tenho bem certeza hoje se foi para o México ou para o Canadá, não sei o país que foi. Como é que uma pequena fábrica de gestão familiar do extremo oeste do estado consegue ingressar no mercado dominado pelas grandes marcas? Usando a mesma receita delas. A gente sempre faz um trabalho sério e busca sempre inovar e trazer novas tecnologias, seja em equipamentos, né, maquinários, pessoas qualificadas. Então, acho que um grande fator é isso, sempre a inovação, buscar algo diferente para você oferecer para o teu cliente. Outra é a seriedade, né, a honestidade, transparência, trabalhar limpo, certo e claro com o teu cliente, né, que isso abre portas, né. Além disso que o Ayrton citou, tem mais um detalhe. A empresa conquistou grandes clientes porque se aliou a um gigante da confecção esportiva. Nesse caso, não houve disputa e nem concorrência, mas uma relação complementar. O coordenador do Sebrae, Udo Trenepo, faz exatamente essa observação. Muitas micro e pequenas indústrias do estado crescem a partir das oportunidades criadas pelos grandes. A pequena indústria ela tem um papel fundamental. O desenvolvimento da indústria consolidada, não só aqui da região, mas também do Brasil e do estado de Santa Catarina. O que acontece é que a indústria, em muitos casos, ela acaba crescendo de uma forma complementar, né? A maior parte das indústrias maiores aqui da região, elas começaram a ser fornecedoras das grandes indústrias do agronegócio. Elas começaram a implementar um sistema de integração regional e dentro desse sistema de integração regional, muitas pequenas indústrias foram formadas.
Foi rigorosamente isso que aconteceu com o negócio da família Baumgratz, do município de Tunápolis. A empresa foi aberta pelo pai do Ricardo há 30 anos. Ela começou em 90, com meu pai e meu tio, como manutenção de máquinas agrícolas. Qualquer tipo de máquina eles reformavam, mas eram as agrícolas mesmo. Ricardo assumiu a empresa em 2000 e há 6 anos mudou de ramo. Passou da prestação de serviços para a fabricação de equipamentos para as propriedades rurais que produzem suínos. Ele percebeu uma oportunidade criada pelo sistema de integração das grandes agroindústrias. A agroindústria estava em crescimento na nossa região e até nacionalmente. Eu via que esse estava em crescimento, automaticamente a região aqui nosso oeste, que é o agro, é muito forte. Hoje nós fabricamos aqui a cela maternidade, as baias de gestação, mini box, rampas para carregamento e descarregamento de suínos. Essa parte aí a gente fabrica. Ricardo basicamente atende o agricultor integrado, aquele que produz a matéria-prima para os grandes frigoríficos. A estratégia dele é aproveitar o crescimento da cadeia gerada pelas grandes indústrias para crescer também. E a projeção é de que essa simbiose continue na região. As empresas grandes estão dando oportunidade para os pequenos crescer. Estou vendo um futuro brilhante nessas fábricas, nessas empresas que estão investindo na nossa região. A agroindústria está investindo e automaticamente nós pequenos também estamos crescendo com isso. O setor agroindustrial de Santa Catarina tem uma rede forte, marcada pela presença de gigantes como Aurora, JBS e BRF, por exemplo. Mas também há espaço para pequenos agricultores que resolveram agregar valor à produção em um aspecto que os grandes não conseguem chegar. Segundo a EPAGRE, o estado conta com cerca de 1.200 agroindústrias familiares, 330 só no extremo oeste. São pequenas fábricas com mão de obra familiar e produtos cada vez mais procurados pelo consumidor. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, Marcos, e você? Tudo jóia, tudo bem. E os queijos, como é que estão aí? Estamos numa loucura aqui. Que bom, né? Sim, que bom, né? Comentando hoje com meus pais, meu Deus, a gente não tá dando conta. Que bom, né? Que bom. Essa é a Aline Balbinotti. Eu conversei com ela por WhatsApp porque, como você percebeu, a agenda tá cheia. A Aline faz a gestão da agroindústria da família Balbinotti no interior de Guaraciaba. Eles têm uma unidade de beneficiamento de leite e uma equipe de 6 colaboradores, que também são os donos do negócio. A gente tem 2 residências aqui. Uma residência eu e meu esposo, e na casa dos meus pais são os meus pais e 2 filhos, a minha irmã mais velha e meu irmão, e a minha irmã mais nova que tem uma criança. Cada um é responsável por uma atividade e a gente se ajuda quando sobra tempo para ajudar outra pessoa. A renda da família Balbinotti sempre foi a produção de leite e o queijo era produzido para consumo próprio e também dos vizinhos. Na verdade, a minha avó, a minha nona, né, que é a mãe do meu pai, ela sempre produziu queijo na cozinha de casa. Era o sustento também da família, né, comercializar algumas pecinhas com a vizinhança. E com o tempo, meu pai começou a comercializar algumas peças na cidade, até que alguém sugeriu que ele fizesse essa comercialização no mercado. Em 2016, eles foram para o mercado, primeiro no município, agora nos 3 estados do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso e São Paulo. O queijo dos Balbinotti conquistou recentemente o selo Arte, certificado que abre as portas do mercado nacional para o produto. Um selo que atesta que é produzido de maneira artesanal, com técnicas manuais, com predominância de técnicas manuais, sem uso de conservantes e qualidade sanitária também. Claro, vocês conseguem manter o gostinho da colônia ainda no queijo. Isso mesmo. A gente não faz aquisição de matéria-prima, a gente produz o leite aqui na propriedade e só industrializa a matéria-prima daqui. Agroindústrias familiares, como a dos Balbinotti, deixam mais renda no campo e contribuem para evitar um dos principais problemas da agricultura catarinense, o êxodo rural. Pergunta para a Aline se ela quer vir para a cidade. Olha, eu posso te fazer uma lista de
partes boas. Primeiro que eu pude ficar aqui e construir a minha própria casa. Então hoje eu resido do meu trabalho. Eu tenho qualidade de vida, eu faço os meus horários, eu trabalho com a minha família. Então isso é uma satisfação enorme e não tem preço que pague isso. As pequenas indústrias do estado estão conquistando novos mercados Brasil afora, aproveitando as oportunidades, produzindo de modo que os grandes não conseguem e mirando cada vez mais alto. O Sebrae intensificou nos últimos anos um programa de internacionalização dos pequenos negócios. O número de empresas em busca de informação para acessar o mercado internacional vem crescendo, segundo o gerente de internacionalização do Sebrae, Felipe Galotti. O primeiro ciclo do nosso programa, quando a gente lançou ele, nós tivemos 80 empresários inscritos. Em 2021, de 80 empresas, a gente foi a 100 empresas. E em 2022, nós encerramos a inscrição em junho de 2022, agora, mês passado. Nós tivemos aí um alcance de 170 empresas. É uma evolução de inscritos no programa, o que traz para o Sebrae uma certeza de que o tema é importante, que o tema começou a fazer mais sentido no ouvido dos empresários. As pequenas indústrias conseguem também alcançar esse mercado internacional, é um pouco mais difícil? Cara, todos os setores. A gente tem hoje empresas do setor cervejeiro, a gente tem empresas do setor têxtil, moveleiro, metal mecânico, todos os setores, sem exceção, eles têm essa oportunidade, eles têm essa condição. Do total de empresas que passaram pelo programa, mais da metade são micro e pequenas indústrias. Conquistar consumidores fora do país já é uma realidade para uma cervejaria do Extremo Oeste. Com apenas 5 anos de fundação, a empresa passou de 40 mil para 300 mil litros de cerveja por mês. A produção, que no começo atendia apenas o mercado local, agora está nos 3 estados do Sul e também na Alemanha. Sim, uma cerveja do Extremo Oeste está no país da cerveja. Foi uma surpresa até para a diretora da empresa, Giovanna Strider-Schacker. Eu nunca esperava por isso, porque apesar da minha inspiração pela cerveja ter acontecido na Alemanha, em viagens que eu fiz há uns anos atrás, eu não esperava realmente nunca poder produzir uma cerveja lá. Mas foi muito surpreendente, né? Essa história começou quando um empresário alemão resolveu colocar uma cervejaria no antigo moinho da família da Giovanna na Alemanha, que ela nem sabia. Nós acabamos recebendo contato lá da Alemanha, primeiramente de uma forma bem inusitada até, eu diria. Eles começando a pedir para nós sobre equipamentos cervejeiros e tal. Mas o engraçado é que essa pessoa que tem essa cervejaria na Alemanha, o nome da cervejaria dele leva o meu sobrenome, é Strider Mill, né? E aí ele tinha esse interesse de, me pediu para a gente produzir uma cerveja, para ele produzir uma cerveja nossa lá. A conversa evoluiu e a equipe da Giovanna foi até a Alemanha acompanhar a produção de uma das cervejas da região lá no país europeu. E aí a ideia foi a gente ir para lá e em março desse ano nós fomos para lá para produzir essa cerveja. Esse lote que foi produzido então nesse intercâmbio, nessa viagem, ele foi vendido já antes de estar pronto, né? Ele já estava todo vendido. E hoje, obviamente, essa produção continua. Hoje ele replica lá a produção com os mesmos critérios como foi passado na época. A gente espera em breve conseguir trazer eles para cá também, entre final desse ano e início do ano que vem. E aí a ideia é produzir uma cerveja deles aqui no Brasil e, da mesma forma, nós estaremos comercializando a cerveja deles aqui. Giovanna admite que produzir para o mercado europeu até estava nos planos, mas não agora. Mas, já que o negócio aconteceu, a ideia é não recuar. A gente não esperava, já que foi, vamos com tudo, né? Agora a gente não para mais, né? Agora a ideia é a gente continuar isso. Na reportagem especial de hoje, mostramos que a indústria catarinense também é feita por pequenos negócios que geram renda, movimentam a economia local e começam a conquistar mercados Brasil afora e também no exterior. No começo da matéria, eu disse que tamanho não é documento.
No caso das pequenas indústrias, tamanho é atestado de qualidade. Reportagem especial, Marcos Meller.